Olá, seja muito bem-vindo a mais um O Varejista. Eu sou Rodrigo Maia, CEO da GoNow One, uma empresa do Gouveia Ecosystem, e começamos mais um Varejista, como eu digo sempre, falando de varejo, consumo, distribuição, hospitalidade e ambiente de negócios. E hoje o papo vai ser com um empresário de extremo sucesso e de extrema relevância para o varejo e também para novos ecossistemas de bem-estar e saúde. Eu recebo hoje Paulo Moraes, que foi fundador do Espaço Laser e hoje tem uma consultoria, um ecossistema de investimentos que envolve uma série de empresas na área de saúde e bem-estar. Daqui a pouco eu vou explicar certinho. Mas primeiro de tudo, muito obrigado pela sua presença, Paulo. É uma honra recebê-lo aqui no programa, um profissional tão experiente do varejo, para a gente poder conversar. Então, primeiro de tudo, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço o convite. Para mim, uma honra estar aqui com você. Vamos ver se a gente consegue aqui dividir um pouco da experiência de 30 anos de trajetória, muito dela dentro do varejo. Nós na Espaço Laser no varejo de serviço, mas vivendo a lojinha, barriga no balcão, acreditando demais nesse modelo, apesar de toda a tecnologia que a gente tem hoje, que tem ajudado o varejo, mas a barriga no balcão não vai desaparecer. Barriga no balcão não vai desaparecer e começo quente, com a notícia que fundador da Espaço Laser, no caso Paulo Moraes, faz grande aposta e está mirando um mercado de 120 bilhões, investindo numa rede de farma, pelo que eu li aqui, que é uma rede de farmácias independente, e aí prevê esse faturamento já em 2023, mais faturamento em 2024, 5 mil unidades. Bom, antes de falar do ecossistema que você faz parte, da Espaço Laser que você fundou e que hoje você atua como conselheiro, que investimento é esse de um mercado de 120 bilhões que a gente já começa com essa novidade aí, Paulo? Na verdade, esse mercado é muito maior do que esse. O jornalista talvez tenha utilizado de uma base talvez desatualizada. A gente coloca 120 bilhões para colocar embaixo. O cara fala, olha, é bem mais do que mais do que isso. Mas explica pra gente, por favor, Paulo. É um projeto que, não olhando o mercado, mais do que olhando o mercado, olhando também a oportunidade de garantir acesso à saúde e ao remédio, porque veja que desafio interessante. Às vezes a pessoa em algumas regiões do país, e você sabe que nosso país é de tamanho continental, a pessoa tem o dinheiro em mãos, mas não encontra na sua farmácia o remédio que ela precisa, necessário para o seu tratamento. Esse é um desafio importante. E a gente vem justamente olhando essa oportunidade de fazer a diferença nesse modelo. A RM Pharma, que já existia, a RM Pharma tem 13 anos de história, o fundador, o Thiago, a gente se conheceu há 2 anos atrás e a gente vinha em conversas, é lógico que eu estava no momento que a gente se conheceu ainda muito envolvido no dia a dia da Espaço Laser, até tinha dito para ele, olha, não me faça nenhum convite, nenhum desafio, porque por enquanto eu não tenho a menor condição de olhar para nada. A minha vida é única e exclusivamente a Espaço Laser. Mas a verdade é que lá em dezembro de 21, quando eu tomo a decisão de fazer o processo de transferência de bastão, rapidamente eu lembrei do Thiago, e eu costumo dizer que a partir de dia 12 de dezembro de 21, eu sou um cara muito metódico e sistemático na minha agenda. Eu tinha meu compromisso diário com a Espaço Laser das 8 às 6, 7 horas da noite, e a partir daí a agenda era a construção do futuro. E uma delas era, sem sombra de dúvida, a RM Pharma, que tem nas fachadas de loja, para que a gente possa identificar aqui, uma marca muito relevante dessa rede, com quase 1000 lojas abertas já, uma marca chamada Hiperpopular. Então eu estou dizendo que é uma rede de farmácias, no modelo licenciada, que atende o público da classe B, C e D. Então a gente está olhando muito a base da pirâmide aqui, a que a gente entende, no varejo de remédio, e que a gente sabe que pode fazer diferença, e na construção dessa conversa, a gente finaliza nesse ano de 23, eu estou há 6 meses dentro da empresa, junto com o Thiago, a questão de uma parte relevante da companhia, onde eu acredito que posso ajudar a RM, apesar de já ter 1000 lojas, a fazer uma nova virada de crescimento, mais governança, mais estrutura, e dando acesso efetivamente à saúde, uma parte importante da população, que às vezes, mesmo tendo dinheiro no bolso, não tem condição e não acha o remédio que precisa. Mas aí vamos explicar. Legal, você falou do investimento, fui eu que puxei essa conversa, mas vamos fazer uma coisa cronológica, até para entender essa sua experiência de 30 anos no varejo, entender um pouquinho como é que o Paulo fundou a Espaço Laser, depois qual foi seu raciocínio para fazer essa plataforma, esse ecossistema, como você fala, de saúde e bem-estar, em que você faz a governança e os investimentos, para a gente poder chegar e todo mundo entender o seu raciocínio. Que eu acho que o grande ponto da sua entrevista é a gente pegar o empresário da sua envergadura e entender esse raciocínio. Então eu vou fazer algumas perguntas para te provocar um pouco. Vamos lá. Tá bom? Vamos lá. Então vamos lá. Espaço Laser foi uma empresa que você fundou, até onde eu sei. Estou correto, né? Perfeito. Então, o que você pensou na fundação?
Quanto tempo você ficou? Vamos começar por aí. Vamos lá. Bom, então, 2004 é o ano. Na verdade, não fundei sozinho. Tem outros 2 sócios que fundamos juntos a companhia, né, lá em 2004. Mas eu vinha de um histórico de um outro negócio que se movimentava em cima de um modelo de máquina-hora. Era uma empresa, não sei se você se recorda, daqueles máquinas de bichinho que pegava o bichinho de penúltimo. Sim, claro. Nós fomos um dos primeiros a trazer esse modelo de negócio, onde a gente deixava junto a padarias, mercados, e funcionava muito bem, só que o modelo no negócio ele fez uma curva exponencial seu Nerdoc, rapidamente ele perdeu tração e ficou claro que a gente não tinha escolhido um negócio adequado. E outro sócio, que é o sócio com quem a gente junto fundou a Espaço Laser, o Tito, a gente estava na busca de um novo negócio e encontro numa conversa despretensiosa com o Igor, com outro fundador, numa conversa, ele contando para mim da existência dentro da clínica dermatológica dele, ele é médico de formação, tinha uma clínica dermatológica de atendimentos estéticos, ele me contava de uma máquina que fazia atendimento de depilação a laser, algo absolutamente desconhecido do grande público até aquele momento. A depilação a laser era um tratamento que naquela altura era restrito às pessoas com alta capacidade. 2004, você 2004. disse. Então apenas pessoas com muito dinheiro no bolso tinham o benefício do tratamento em depilação a laser. Só um insert rápido, se comparar com uma depilação tradicional, você consegue lembrar mais ou menos, já que você é tão metódico, quantos por cento mais ou menos era mais o ticket de uma depilação a laser do que uma tradicional? Então, se você olhar em termos de ticket de aquisição momentânea, eu estou falando de uma cera que hoje, na casa de 50 a 60 reais por áreas, que são feitas hoje por um ticket de 1.300 reais. Mas, bem diferente. Mas na verdade é semelhante, porque se você tem que ir a cada 15 dias fazer a depilação a cera, num modelo que machuca a pele, sob aspecto ambiental péssimo, porque essa cera vai para o meio ambiente, e se você considerar que esse pacote de 1.300 reais, 1.300, 1.500 reais é pago em até 18 vezes, e que você, após um período de 10 sessões para aquela área de tratamento, você com certeza não vai precisar mais se preocupar com pelos. Teoricamente é mais barato. Muito mais barato. Se você colocar no curso da vida quantas vezes você fará a depilação a cera se mantivesse metodologia antiga e inadequada, você vai entender que na verdade você troca 1.300, 1.500 reais por coisa da ordem de 30, 50 mil reais. E aí, quando você enxergou esse modelo de negócio, foi por isso que eu interrompi e fiz essa pergunta, porque eu não tenho dúvida de que o Paulo foi isso que ele enxergou. Claro. Tanto que ele já trouxe a resposta pronto. Mas aí, quando você enxergou esse modelo e percebeu que as pessoas não tinham acesso, mas que ainda era algo difícil, um ticket médio caro, você entendeu o modelo de negócio, é isso? Exatamente. E assim, rentabilizando a hora máquina, lógico, respeitando e entendendo a importância do profissional que ia operar essa máquina. Eu costumo dizer todo o tempo, tecnologia extraordinária, sem sombra de dúvida, mas algo importantíssimo aqui junto, um ser humano extraordinário. Só assim o resultado pode ser fantástico. Do contrário, nada vai acontecer. Então, eu tenho desafiado muito, especialmente executivos que adoram falar de processos e digitais. Nós estamos justamente nesse momento, mas eu digo para eles a todo tempo, se você tiver um péssimo profissional, não vai te adiantar o melhor processo, nem o melhor sistema ou tecnologia. Não vai funcionar. Então, o que faz a diferença, especialmente no varejo, lembre-se que varejo vai continuar sendo o olho no olho, a experiência diferente do cliente em loja, porque senão ele não vai precisar ir mais na loja. Então, se você quer o cliente na sua loja, é importante que ele vá, é importante que você se preocupe com a experiência, com o tratamento, olho no olho, é o que de fato faz a diferença. O processo e a tecnologia são apoios, são meio do processo. O fim tem que ser sempre a pessoa. Tá. Então, eu estava falando então de espaço laser. Em 2004 a gente começa o modelo com 2 clínicas e apenas uma máquina. A gente não tinha o capital necessário para comprar de 2 máquinas. Aliás, não existia nem o volume de pessoas para 2 máquinas de depilação a laser. Então, a verdade é que diariamente a gente transitava com essa máquina de 120 quilos, levando num furgão de uma unidade para outra. E seguimos essa trajetória por cerca de 3 anos. Tá. E, lógico, como todo empreendimento que é feito na raça, com muita transpiração diária, esse negócio caminha em processo de crescimento orgânico não acelerado. A gente teve, assim, na verdade, aceleramos muito. A primeira grande virada da companhia foi no momento das vendas coletivas. Não sei se você lembra daquele modelo. Claro que lembro. Pongro, com peixe urbano, todas aquelas ferramentas que foram criadas. Nós entendemos o que, na verdade, não como um modelo de venda, mas como um gerador de leads. Então, trazia para nós, os clientes, para que a gente fizesse a venda efetivamente. A gente foi na verdade, o maior empresa de varejo de serviço
a vender por esse canal. Foi um dos maiores vendedores desse canal. E a gente entendendo isso... Surfou na onda mesmo de algo que estava acontecendo no momento. É isso. Absolutamente. Então saímos de 7 unidades para 22 unidades praticamente quase em menos de um ano. Foi um crescimento aceleradíssimo com esse modelo. Como esse modelo acabou sendo superado pelo uso inadequado de alguns empresários da ferramenta, porque entendiam a ferramenta como uma ferramenta de venda e não de geração de leads, então vendiam e não entregavam. Porque se você fica fazendo o tempo todo essa operação nesse sistema, ela não vai parar de pé. Como venda, não. Se fosse sim, como venda, não vai parar de pé. Não para de pé. É impossível, até porque os custos propostos da ferramenta eram inviáveis. É isso. Precisava entender aquilo como uma geração de leads para uma venda estruturada e com resultados na etapa seguinte. Muita gente errou no uso da ferramenta, só que junto disso estragou o modelo. E aí a ferramenta se tornou desacreditada, e isso para a gente foi péssimo, né? Porque era o principal gerador de leads que a gente tinha até aquele momento. Então foi um novo desafio na companhia, a gente teve que se reinventar, aproveitando o aprendizado dessa forma de geração de leads. Então a gente passou a contar com o marketing de referência, pedindo para que os clientes nos referenciassem outros clientes para que recebessem uma parte do tratamento de graça. Então a gente oferecia, olha, se você indicar para a gente 2, 3, 5 amigos, a gente vai dar para eles o tratamento da axila sem qualquer custo. Por quê? Porque a gente sabia que ao experimentar a depilação a laser na axila, com certeza, 40% dos clientes faziam isso, fariam as outras áreas do corpo. E é onde a gente realmente perceberia o valor e a venda do nosso negócio. Ou seja, você enxergou, e é muito legal te ouvir falar, porque assim, você enxergou realmente um cenário, né? Porque você viu uma tecnologia nova, a questão do laser, você viu um modelo interessante, que é essa questão do valor, né? Que tudo bem, você gasta 50, 60 numa cera, mas se você fizer a laser, você economiza muito mais ao longo da vida. Você enxergou um modelo inicial de geração de lead, depois você perdeu esse modelo por conta do que você mencionou agora, e você ressignificou e reinventou isso para continuar gerando lead. É isso. Na verdade, o time junto, os sócios junto... Claro. Digo você como capitão da história. Eu gosto de dizer o seguinte: se você está disposto a fazer um grande empreendimento, se prepare para trazer um bom time. Se você acreditar que vai fazer isso sozinho, prepare-se para fracassar. Ou andar muito devagar. Porque é com um bom time que a gente cresce. É sempre com nós. Eu não tenho dúvida disso. Falar eu recentemente eu vi entrevistas da tenista Bia Haddad. Sim. E a Bia, apesar de ser um esporte individual, o tempo todo ela fala a gente, das ações e decisões dela. E aí a pergunta, Bia, como assim a gente, só você que entra na quadra? Não, eu apareço na quadra sozinho, mas atrás de mim eu tenho um time imenso me ajudando. Claro, nutricionista, personal, ou treinador, etc. Exatamente. Voltando para Espaço Laser, aí você colocou essa empresa de pé, com esses desafios todos que você mencionou, e colocando essa empresa de pé, obviamente você teve muitos anos aí nessa jornada. Quando que você percebeu que aí o que você falou um pouco no começo, né? O Paulo foi lá e disse, eu trabalhava na Espaço Laser das 8 da manhã às 8 da noite e depois dali eu já olhava para o futuro. Pergunta número 1, por que você começou a olhar para o futuro de uma maneira, vamos chamar assim, fora do que você já fazia da Espaço Laser? Qual foi o seu insight, que eu acho que é o que muita gente quer saber, para falar, não, olha, agora à noite eu preciso construir alguma coisa para o futuro? Bom, tem uma jornada importante de 2014, e aliás, a gente viveu um momento de transformação, porque em 2014, 2015 a gente lança a nossa rede de franquia, então você tem um crescimento exponencial do negócio, e aí que efetivamente eu vou para o dia a dia da empresa e cuidar e organizar esse crescimento junto com os outros sócios, cuidando dessa governança, estruturando as áreas, para que a gente crescesse de forma sustentável. Então a gente sai de um modelo de, naquela altura, 2014, com 30 e poucas unidades, para praticamente 600 unidades em curto prazo de tempo. Pode ver mais ou menos, né? Transcorreram aí 6 anos. São 600, são quase 100 unidades por ano, né? Anos de fazer 120, 130 lojas em um ano. Esse é o ritmo que a gente colocou ali. É muita coisa. É muita coisa. Até que nós chegamos no IPO, a decisão, a ideia e lógico, convencemos os demais sócios, inclusive o fundo que até naquele momento já existia na companhia, de que o IPO seria um bom movimento, e aí o trabalho que isso representou para mim, para todo o time, que
um trabalho gigantesco. As pessoas falam muito do IPO, mas não sabem o que vem antes para você conseguir da abrir. Da bendita campainha na B3, um trabalho exaustivo e trabalho em jornadas duplas, né? Porque você cuida da empresa e trabalha o IPO. Os dois temas têm que ser trabalhados de forma conjunta, em jornadas distintas, porque não dá para fazer os dois ao mesmo tempo. Mas superado todo esse momento, esse grande movimento e essa atividade toda, ao final de 21 e dezembro sempre é um mês que eu gosto de fazer minhas reflexões, o que eu realizei, o que tem para realizar, o que foi bem, o que deve ser mudado para que a gente melhore. No final vou perguntar desse mês de dezembro agora o que ele está refletindo, mas deixa para o final. Vamos lá. Eu cheguei à conclusão que algumas coisas que precisariam ser feitas na Espaço Laser, algumas mudanças importantes, significativas que precisam ser feitas, não aconteceriam enquanto eu estivesse à frente da companhia. E aí, pensando mais na companhia do que em mim, eu entendi que seria necessário fazer a transição. A partir dessa decisão, dessa reflexão e decisão, o primeiro passo foi ligar para os meus conselheiros, e liguei de forma individual, um a um, para explicar da minha decisão, antes de fazê-la de forma formal, numa reunião de conselho, explicando inclusive os motivos pelo qual eu estaria fazendo esse movimento. Tive o apoio de todos eles, e mais do que apoio, confiaram a mim a liderança dessa transição para que eu acompanhasse todo o processo de escolha dessa nova pessoa, o sucessor no meu dia a dia. Mas a verdade é aquele negócio que você mencionou. A partir do dia 12 de dezembro de 21, estava claro que o meu tempo na Espaço Laser, o ciclo da Espaço Laser, para mim, no dia a dia, tinha encerrado. Eu sabia, sim, que como acionista relevante da companhia do bloco de controle, estaria no conselho, ainda apoiando e acompanhando. Mas seria saída do dia a dia. Saindo da gestão diária, que é algo muito transpirativo, eu não estaria mais. Então, e sabendo que eu não sou pessoa para ficar em casa esperando as horas passarem, e também tendo muita vontade ainda de realizar e fazer algumas coisas, comecei a construir o que seria esse futuro. E esse futuro começou a ser construído diariamente, a partir dessa decisão, após a jornada na Espaço Laser, com reuniões e conversas, inclusive resgatando relacionamentos e provocações do passado. Porque na minha jornada, algumas pessoas ao longo da jornada me provocavam: pô, você não quer dar uma olhada nesse negócio? Pô, tem um negócio que não quer me ajudar. E eu sempre falei: não, olha, agora não posso. Né? Você estava com foco 100% lá. Na vida, se você é um executivo que quer conduzir e levar a sua companhia ao patamar seguinte, se dedique full time, integralmente. E quando eu falo full time, especialmente no varejo, é 24/24, 7 dias da semana. Não tem conversas. Do contrário, não tem sábado, domingo, esse negócio não existe. Varejo ou se transpira de forma verdadeira, os 7 dias da semana, o tempo que precisar, ou você não vai fazer ele acontecer. E foi assim que eu fiz nos 7 anos que tive no dia a dia da companhia. Mas, para mim, ali, eu sabia que esse momento da Espaço Laser ia passar, mas que eu seguiria com outras propostas. E na minha cabeça fui construindo a ideia, com todo o conhecimento de varejo, a experiência que o Espaço Laser tinha me proporcionado, os outros negócios que anteriormente, inclusive, eu tinha tido, eu sabia que podia contribuir em algumas companhias para ser um acelerador de crescimento, um organizador da companhia para uma etapa seguinte, da mesma forma que eu consegui fazer no Espaço Laser. E aí, é lógico, eu não queria começar negócios absolutamente do zero. Na minha cabeça, eu preciso aqui economizar um período importante. Olhar modelos que já superaram a fase de modelagem, que normalmente é um período de 5, 6 anos, que é onde você está fazendo todos os ajustes do negócio. Se deu certo, não funcionou, muda, e a empresa já está consolidada em termos de operação, especialmente em varejo, né? Eu estou muito focado no tema de varejo. E olhando, é lógico, algo que também para mim era comum, né? Então, área do setor de bem-estar e saúde, para mim, muito sentido. Eu não me aventuraria a fazer algo fora do que habitualmente tinha feito até então. Então, a partir daí, e resgatando relacionamentos anteriores e ouvindo muito, a partir daí você passa a ouvir muito, né? Para saber o que faz sentido, o que não faz. Então, por óbvio, eu ouvi muitas coisas que eu achei bacana, mas olha, não faz sentido, o tamanho, o time não é o mesmo que o meu. O que você... Ou seja, você fez uma espécie de processo seletivo mesmo. Muito forte. Porque você tinha, sei lá, 5, 10, 15, 20, sei lá, 50 opções. Muito mais. E aí você fala: não, eu quero essas aqui para focar nessas e fazer o que tem a ver com o meu perfil. E aí, desse processo, isso não acontece de forma rápida, né? Mesmo que você decida: não, é nessa que eu vou. Existe um processo natural de negociação, conversa, entendimento, diligências. Foi assim em todas essas companhias, essas 5 que hoje estou. Mas a verdade é que no ano de 2023 eu tive a condição, e nós estamos exatamente em dezembro,
de efetivamente estar trabalhando e acompanhando o crescimento e desenvolvimento dessas 5 companhias onde hoje eu estou posicionado. Então, olhando esse ecossistema que hoje, em breve, a gente já vai ter mais de 2.000 lojas, contando as 844 lojas de Espaço Laser hoje no Brasil e fora do Brasil. Tá? Então, somadas essas 844 lojas, mais 970 lojas da RM Pharma com a marca hiper popular, a gente tem aqui ainda uma marca chamada Bloom, que na verdade agora se chama X-Bloom, e eu vou te explicar o porquê. Como você sabe, uma das pessoas que era e ainda continua sendo agora acionista da companhia é a Xuxa. Lá em 2015, quando a gente faz o lançamento da nossa rede de franquias, a Xuxa foi a pessoa que a gente trouxe como sócia e que se tornou a cara da nossa companhia. Você vê nas nossas lojas estampado aí a Xuxa, inclusive tem pessoas que falam a empresa da Xuxa. E a Xuxa, eu acabei dessa relação profissional criando uma relação muito próxima de amizade. A gente tem uma relação muito próxima. E quando anuncio a minha saída e a Xuxa fica sabendo da minha saída, a primeira reação dela foi de indignação, né? Como assim você vai sair da Espaço Laser? Eu expliquei para ela os motivos pelo qual ela demonstrou entender, e dias depois ela me liga novamente. E aí era como um desafio. Ô Paulo, você sabe muito bem que no mundo existe agora diversas iniciativas de proteína vegetal. Então me referenciei a algumas empresas na Europa, algumas nos Estados Unidos, eu fui olhar para entender o que ela estava falando, e ela falava, aqui no Brasil, eu sou uma das pessoas que fala isso com absoluta verdade. Eu sou vegetariana, agora sou vegana, acredito dos benefícios de não se comer tanta proteína animal, dos benefícios de se comer proteína vegetal, que isso faz bem para o corpo e mais para o planeta. Eu acho que eu deveria estar à frente de um modelo desse. Mas eu só faço isso se for com você. E aí ela me deixou numa sinuca, né? Porque a alimentação... Não, e vamos combinar que eu ouvi isso da Xuxa, né? Você não ouviu isso de qualquer pessoa. Né? Foi uma honra. De fato, eu fiquei contente e muito grato por ela estar me reconhecendo dessa forma. Mas a verdade é que a partir dali, e com o apoio do Juno, eu passei a olhar algumas iniciativas nesse setor. E grande parte delas eu falei, olha, essa não. Não tinha processo, uma era conduzida por um casal, se o casal brigar, acabou o negócio. Outras, o alimento produzido não era de boa qualidade. Eu fui falando não para muitas. E numa tarde eu fui convidado para uma degustação com um jovem, que é o fundador, de Amanda, da Bloom, que agora se chama X-Bloom, para fazer uma degustação e olhar. Falei, ok, vamos lá, eu sempre disposto. Sentamos, alimentação interessante, comida boa, modelo do negócio muito bem plantado. O Fábio, que é o fundador, ex-executivo Nestlé, em toda a cabeça de processo, então os processos... Sim, até por ser executivo Nestlé, claro. Muito bem desenhado. E aí, depois dessa conversa, eu liguei para a Xuxa, tem algo que parece que faz muito sentido sobre todos os aspectos. Se você achar que faz sentido, a gente caminha e, de fato, aí nós seguimos a nossa conversa e finalizamos o processo, entrando eu e a Xuxa no negócio. E a gente começa agora o processo de expansão, vendemos agora recentemente 20 franquias e começam a ser implantadas agora, então é uma rede que deve crescer muito. Então, só para eu fazer a conta, você tem X-Bloom, X-Bloom, né? X-Bloom. Você tem Espaço Laser, você tem RM Pharma, você está no Laces. No Laces, que é um projeto incrível. Incrível. O Itamar já esteve aqui conosco no Varejista. O Itamar é uma das pessoas que eu tenho um relacionamento de longo prazo, eu sempre gostei muito do que o Itamar e a Cris juntos criaram, fizeram, lógico, com inspiração e, na verdade, trabalho de mãe e pai na história anterior, mas que eu vi ali uma enorme oportunidade de crescimento e de ampliar o leque com relação aos produtos da Lace e o modelo Lace, que tinha, inclusive, dor desse modelo. O salão de beleza tem uma dificuldade, um desafio adicional da figura do artista, porque ele não está baseado em processo. E o Laces construiu, junto com o seu produto de alta qualidade, produtos orgânicos e baixo impacto ao meio ambiente e geração de carbono, um modelo com processos que entregam o resultado desejado. É isso. E aí te interessou, né? Aí me chamou a atenção. E numa proposta, mais do que o Laces, num negócio chamado Bioma, que é a conversão de salões de beleza pelo Brasil para a marca Bioma. Então eu vejo aqui, e o projeto lá na lei chama-se Bioma 1000, rapidamente teremos 1000 lojas Biomas pelo Brasil. Esse é o trabalho que a gente tem, o desafio. Isso é bem legal. Levando todo o conceito e mais do que isso, né? Quantas lojas de Bioma a gente tem hoje? Hoje nós temos 30 lojas em funcionamento. Bioma. E parte bacana dessa história, as pessoas que fizeram conversão para o modelo Bioma,
mostrando melhoria de ticket médio, mostrando melhoria de receita e perdendo os artistas. Não, e detalhe, e gerando muito menos impacto no meio ambiente. Sem fluido. Então, ó, só fazendo a conta. X-Bloom, Espaço Laser, Laces, RM Pharma, tá faltando. Tá faltando a Novo Fio. Novo Fio. A Novo Fio é um projeto do qual o José Semenzato, do qual eu sou amigo, o Shark Tank. Somos amigos, na verdade fizemos juntos o projeto da Espaço Laser, uma parte importante a gente fez junto, a gente já se conhecia antes. Quando eu deixo o dia a dia da Espaço Laser, uma das pessoas que me impactou foi o Zé Carlos Semenzato. Paulo, tô com um projeto novo aqui começando, você conhece bem o mecanismo de varejo, você podia ajudar, dar uma olhadinha nesse negócio, porque eu acho que tem potencial. Quer vir junto comigo no projeto? Eu falei, ok, deixa eu dar uma olhada, Zé. Fui entender, conhecer o time, saber inclusive quem eu sou, o outro sócio, o Dr. Marcos, era um médico que tinha criado o conceito, para entender a cabeça dele, o perfil, a Gislene, que era, na verdade, a CEO da companhia, tocando dia a dia, para ver inclusive se havia fit cultural entre a gente. E o que eu vi ali, eu falei, olha, acho que aqui talvez também tenha uma oportunidade importante, olhando em perspectiva, olhando a autoestima de homens e mulheres que desejam ter o cabelo de volta, ou sobrancelha, ou barba. Um projeto interessante. Um projeto bem interessante. Então, aceitei o desafio, estamos lá, esse ano finalizando com 42 unidades e sonhando em 2024 rapidamente 100. Ou seja, você tem uma rede de farma, você tem uma rede Novo Fio que trata dessa questão de recuperação de fios, como você mencionou. Você tem Espaço Laser de depilação. Você tem a X-Bloom, que é uma questão de proteína vegetal. E o Laces, que é um salão de beleza com um modelo completamente sustentável, né? Esse é o seu ecossistema. Eu preciso te perguntar, a gente tem mais 2, 3 minutinhos aqui para encerrar o bloco. Eu não posso deixar de perguntar. Primeiro você falou, na soma rumo a 2.000 lojas. Já entendi. Neste dezembro agora, que você é reflexivo, tenho 2 minutos para te ouvir, eu não posso perder uma pergunta como essa. Você vai me dizer o que vai acontecer em 2024? Quando eu digo só, não que seja diminuindo, eu digo só quantitativamente falando. É só a ideia de subir 2.000 lojas ou tem mais coisa para incorporar nesse ecossistema que você pode adiantar para a gente? Sim. Ou alguma novidade que você não contou ainda? Eu tenho 2 minutos para te ouvir. Vamos lá. O ano de 2023 foi desafiador, mas o resultado é muito positivo. Nas 5 empresas no qual eu tive a oportunidade de estar junto nos projetos e ajudando, todas elas demonstraram melhorias de indicadores de crescimento. Então, está dando certo o que a gente se propôs a fazer junto a ela. Então, um crescimento projetado para 2024, em todas elas, muito bacana. Mas, descumprindo a regra... Olha o mais. Descumprindo a regra que eu me impus, que eu tinha agora, Paulo, vamos com 5, que é algo que você tem nas mãos e consegue conduzir, porque eu gosto de estar muito próximo, eu não gosto de terceirizar, eu acho que ser algo personalíssimo, mesmo eu, junto com os empreendedores, fazendo essa jornada, e eu acho que nós esquecemos de uma, que na verdade não eram 5, eram 6, era Mundo Terra, mas a gente já fala já dela aqui. Eu estou olhando uma nova oportunidade, ainda no setor de estética e beleza, como oportunidade para 2024. Então é bem capaz que em 2024 surja um novo projeto como desafio, que na verdade vai integrar e com muito alinhamento e sinergia com essas outras que já estou, e que vai fazer a diferença no crescimento desse ecossistema que a gente está criando. Ainda não está fechado, você não pode falar. Ainda não posso falar porque a gente está no processo ainda, mas já existe a manifestação de vontade minha e do empreendedor de estarmos juntos. Então eu tento agora todo o processo natural de conversa para que seja construído. Mas a gente está falando de 5, na verdade são 6, sabe? Que é o Mundo Terra. É o Mundo Terra. O Mundo Terra é um projeto de cerca de 26 anos, que inclusive lá no passado estive junto, tive uma loja de Mundo Terra, que o Guto, o fundador, naquela altura, quando... É de esportes, né? A Mundo Terra é uma rede que se propõe vender equipamentos para quem sabe dos benefícios do esporte outdoor, né? Então camping, caminhada, corrida de aventura, todo tipo de atividade de forma muito especializada. Então a ideia ali é que a gente entregue para o cliente, olha, eu estou saindo para fazer a caminhada do Santiago de Compostela, ok, então o equipamento adequado para esse tipo de atividade é essa roupa, é esse tênis, esse bastão, de forma muito profissional. Na verdade, o vendedor é um consultor, que tem que saber e conhecer muito do equipamento, o tecido que vai ser utilizado. E que se propõe justamente isso aí, preocupado realmente que a gente se preocupe em entregar para as pessoas o melhor para a sua atividade física, que vai lhe proporcionar bem-estar, qualidade de vida, inclusive sobre o aspecto mental, né? E é engraçado como você conseguiu unir empresas que se complementam, né?
Acho que esse teu raciocínio de formar esse ecossistema de saúde e bem-estar, pegando essas empresas que você citou, como elas se complementam. Paulo, o que eu quero te dizer é o seguinte, eu quero já te avisar que ali para fevereiro, eu quero que você volte aqui no programa para me contar desses novos projetos, esses que você ainda não pôde falar, para a gente falar sobre a perspectiva de 24. Acho que a gente tem muita coisa para dizer. O varejo passou um ano muito desafiador em 23 e você exponenciando o crescimento. E eu quero que você volte aqui em 24 para a gente projetar o ano de 24, você contar dessas novas expansões e a gente progredir nossa conversa. Já estou formalizando aqui o convite para você voltar. Combinado. Eu já disse sim. Já disse sim. Então pronto. Então ele ainda está dizendo sim para as outras empresas, mas para nós aqui do varejista ele já disse sim e volta aqui em fevereiro. Paulo, muito obrigado pela sua presença. Foi realmente importantíssimo conversar contigo. A nossa mente abre. Tenho certeza que nosso público vai assistir de novo nos nossos canais para pegar as informações. Obrigado mais uma vez, Paulo. Eu que agradeço, sempre um prazer. Fevereiro tudo de volta. Fevereiro de volta. Um abraço a todos. Em um minutinho a gente volta com o segundo bloco. E olha, fica aí, que é uma entrevista muito especial, leve, para o mês de dezembro. Eu vou trazer muito humor aqui depois do intervalo. É um minutinho, a gente já volta. Um abraço. Voltamos com o varejista e eu disse que seria especial. Eu vou aqui nessa câmera que você está vendo, que você, casa, está vendo, só me ver. Só eu tô aparecendo. Eu vou pra câmera geral daqui um pouquinho e você vai ver quem tá aqui. São duas pessoas, mas uma tá meio dormindo. Vamos lá. Aqui agora na câmera geral tem o Arley Santana, meu grande amigo, humorista, empresário. Daqui a pouco você apresenta quem tá dormindo aí, que parece que não veio. Mas primeiro de tudo, Arley Santana, muito obrigado pela sua presença, por estar aqui no Varejista e fazer um bloco aqui diferente com você. Rodrigão, muito obrigado pelo convite. Tô feliz de estar aqui, tô animado. E o Antenor vai acordar daqui a pouco. Era isso que eu ia te falar. Antes de eu te perguntar do negócio, quem que tá dormindo aí? Pra quem não conhece, eu já conheço bem, mas pra quem não conhece, quem que tá dormindo aí? Esse é o Antenor, meu companheiro de viagem. E pelo jeito, ele é um companheiro... devagar. Devagar, né? A gente já fala com ele. Olha, o que eu queria falar contigo, o programa aqui é o Varejista, e claro, pelo nome a gente fala de varejo, mas principalmente de ambiente de negócio, varejo, consumo, distribuição, hospitalidade, a gente fala sobre produtos e serviços, mas principalmente para falar com o empresário, com o investidor, sobre como é que ele pode investir, como é que ele pode enxergar negócio, sempre com dicas. No primeiro bloco, hoje a gente trouxe o Paulo Moraes, fundador da Espaço Laser, um empresário assim, fantástico, uma referência. E eu sempre também trago empresários de outros segmentos para a gente expandir um pouco o nosso conhecimento. Você é um empresário do humor, né? Como é que é o negócio humor? Antes da gente conversar com o Antenor, como é que é o negócio humor? Você é um eCQC, você trabalhou no CQC, você trabalhou em outros programas televisivos e hoje você é o próprio empresário, né, da sua vida, né? Como é que é o negócio humor? Como é que hoje é esse negócio? É claro que eu comecei com essa coisa de boneco de ser ventrilo faz uns 12 anos, mais ou menos. E foi muito baseado no que é o Jeff Dunham, que é o americano que... É o norte-americano que tem aquele boneco, o Ahmed. E eu tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente para saber que ideia de mercado que é legal. As pessoas acham, é porque é uma vontade que você teve de fazer show com boneco e tal. Mas a realidade era muito enxergando uma nova forma de entretenimento, de... trabalho para eventos corporativos, que eu acho que é o nosso principal, que é o nosso carro-chefe hoje, e as viagens todas, né, em vários países. Mas calma, quando eu falo Jeff Dunham, eu estou falando da lista da Forbes. Eu não estou falando... do cara... Você não está falando de um cara que você gosta. Vamos chamar assim. Eu sou fã dele, então eu gosto. Não, um cara da lista da Forbes, né? E por 4 vezes, né? Então ele esteve por 4 vezes na lista da Forbes como o cara que mais faz dinheiro com comédia. E não com comédia com boneco. Com comédia. Então, ao lado dele tá Chris Rock, Seinfeld e essa galera. Então, eu enxergava nisso e falava assim, nossa, existe essa possibilidade no Brasil, porque existe uma demanda mundial que aqui não é atendida. Então, eu vi isso como uma oportunidade. No Brasil, por exemplo, essa questão do humor com bonecos, eu não conhecia muito. Ou se tinha, eu via muito pouco. E aí a palavra que você usou, você enxergou uma oportunidade. Só para contextualizar quem não te conhece, você era um humorista... Não sei se vou usar o termo correto, Arley. Vamos fazer uma entrevista solta aqui. Tradicional, que começou a fazer stand-up, participou do CQC. Muito por conta do CQC também, e aí por até apoio do Danilo, do Rafinha, da galera do CQC, falou, cara, começa a fazer stand-up. Já era uma coisa que eu gostava, já era uma coisa que me interessava. E o CQC foi uma coisa que gerou para os participantes essa história de vamos fazer stand-up
e ganhar dinheiro com isso. Foi uma tendência, essa é a palavra que eu queria. Foi, uma tendência aí muito forte, né? Porque já tinha o Comédia em Pé lá no Rio, e aí a galera aqui da comédia também fazendo stand-up, e o pessoal apoiou logo, você tem que fazer também, cara, e tal. E é engraçado porque eu saí de uma forma precoce do programa, né? Eu fiquei um ano e pouco no programa, quando eu saí, eu comecei a tirar sarro disso no stand-up e funcionou. Não, mas peraí, antes de você falar, eu preciso que você conte para as pessoas por que você saiu. Eu sei dessa história, mas ela é maravilhosa. Não sei se vocês sabem, o Arley era aquele repórter no CQC, como é que ele chama? Assessor de imagem. Assessor de imagem. Então, o que ele fazia? Vamos supor, eu sou um deputado. E ele fez isso mesmo com os deputados. Eu chegava no gabinete, né, lá no Congresso, todos os lugares assim, o Brasil inteiro, a gente gravou mais em Brasília. Eu chegava e falava, estou aqui com o Rodrigo. Oi, Rodrigo, tudo bem? Estou aqui, deputado. Fala, deputado Rodrigo Maia, tá tudo bem. Deputado Rodrigo. Aí é o nome que eu acho que o meu querido ex-deputado Rodrigo Maia. É desse Rodrigo Maia que ele tá falando. Sim. Vai lá. Aí é o seguinte, eu vou entrar, eu sou um cara do marketing político, vou deixar você bem na fita. É óbvio que a gente estava satirizando o cara, mas ele não percebia. E isso o cara achava que não estava gravando, mas estava gravando, ele dando instruções, não é isso? Exatamente. Daí eu falava, vou chegar no seu gabinete, finge que está trabalhando. E os caras faziam isso, né? E 100% dos entrevistados caíram assim. Então, era finge, e a gente tirava o LED da câmera. Justamente para a pessoa não ver que estava gravando. Então eu dava instruções e falava, agora, Rodrigo, fala da família. Fala que a família é a célula máter da sociedade, que eu acho bonito para você e tal. Vamos lá. Você tem alguma frase sobre a família? A família é a célula máter da sociedade. Exatamente. Só que em casa, na edição, as pessoas viam, né, na edição. Os dois, né? Os dois lados. E o cara falando. Mas eu acho que o mais impressionante desse quadro, que eu mais gosto, pelo menos, era o final do quadro, que eu dava a mão e segurava assim, e pausava e falava assim, a nossa câmera de alta sensibilidade, vamos ficar paradinho um pouquinho. E o cara ficava, né? Nossa, fica. O Fleury tinha que falar, chega, para, e outros também. Mas foi... E aí eu acho que os deputados ficaram um pouco nervosos, né? Eu acho. Mas a minha saída, você quer ser, é uma incógnita até hoje, eu não sei mesmo, né? Não é que eu tô fugindo de qualquer assunto ou qualquer polêmica, mas a saída, eu fui saído de uma forma, digamos, um tanto brusca, como uma amiga minha fala, tóxica. Que eu tava no estúdio assistindo o programa, e aí o Diego chegou, guarda, vai na câmera 3. Né, achei, vamos fazer alguma brincadeira, né? Aí quando, e você percebe que foi uma coisa improvisada, porque não era nem proteína, eles não sabiam se eu iria estar lá, e aí a câmera vira pra mim, e você sabe, você também sabe muito bem, aliás, que não tinha nem luz pra mim ali. Então fizeram um chicote. Colocaram você. Eu tava ali atrás, entre as câmeras, fizeram o chicote e o Tasso entra e fala assim, queria agradecer o Arley Santana, que a partir de hoje não faz mais parte do programa. Assim, pá. Mas você sabe como era muito tudo zoeira? Você imaginou que... Mas com certeza houve alguma determinação, que não importa aqui a gente dizer quem fez, quem deixou de fazer. Não importa mais. Mas você fez um quadro de muita repercussão, aí você foi pro stand-up, que é o que você mencionou, e aí você descobriu a oportunidade dos bonecos quando você conheceu. Disso, 2 anos depois eu fui fazer um programa que chama O Formigueiro, né? Que é porque o Marco Luque apresentava. Marco Luque. E aí eu nunca tinha tido essa oportunidade, eu comecei a mexer, a ver, e aí eu descobri esse cara, me mandaram um e-mail. Lembra o e-mail que demorava para ler? Ainda existia essa época e-mail. Ainda existe. Corporativo ainda existe. Existe. E aí eu vi o vídeo e falei, cara, é sensacional o que esse cara faz, porque ele faz stand-up junto com o boneco. E eu faço essas duas coisas também, é só juntar. Só que aí eu fui estudar a vida dele, vi que ele tinha saído na lista da Forbes, que ele estava... São 100 milhões de dólares. Esse cara já ganhou. Ele brinca, né? Eu tenho contato com ele. Esse ano ele foi assistir meu show nos Estados Unidos, né? E aí eu tenho contato, ele brinca, falo, cara, eu ganho dinheiro brincando de boneco, né? A gente ganha dinheiro brincando de boneco. Esse ano eu brinquei com ele, porque eu falei assim, ô Jeff, você já fez show para 72 mil pessoas ao mesmo tempo? Aí ele falou não. Ele falou não, eu falei, eu sim. Aliás, fala disso, você abriu o show do Alice in Chains, se eu não estou enganado? Da Alice in Chains lá nos Estados Unidos, em Cincinnati. Sim. E Coldplay aqui no Brasil? Coldplay aqui no Brasil. Então, assim, são shows pequenininhos, né? Que você tinha que dar uma força pros meninos. Tinha que dar uma força pra você.
E você foi convidado para fazer a abertura lá para 70 e poucas mil pessoas. No Morumbi. Mas esse eu tava mais tranquilo, entre aspas, né? Porque assim, você pensar que foi em português em São Paulo, e tá em casa, sou São Paulino, então tava muito em casa. E não foi meu primeiro show no Morumbi, né? Eu tinha participado antes do Amigos do Zico. Amigos do Zico. Boa comparação essa, né? Amigos do Zico e Coldplay, né? Excelente comparação. Não, mas o show ali no futebol. Sim. Não, mas foi legal demais, cara. E aí no Alice in Chains foi em inglês, obviamente, que você fez lá na abertura do show. Mas o Coldplay convidou por conta do Alice in Chains, né? Eu fui, e foi uma coisa super aleatória. O ar aleatório é como sempre, né? Assim. Já começou. Que a Cris Paiva, um beijão, e a Yas também, um beijão pra ela, né? Também nos podcasts, ela me convidaram pra ficar ali como tradutor na entrevista dela com o Chris Martin, que é o vocalista do Coldplay. E aí eu falei, beleza, vamos aí. E fui, fiquei ali sentadinho no sofá. Elas precisaram de mim poucas vezes, eu tava ali. E no meio do papo, né? Quando tá quase finalizando o papo, a Yas chega e fala assim: o Arley abriu o show do Alice in Chains nos Estados Unidos. O Chris olha pra mim e fala: hã? E o que você fez, né? Você é músico, é uma banda, né? Eu fiquei chateado, não achei que ele já me conhecesse. Mas aí eu falei assim: não, eu sou ventríloco, né? E eu abri o show lá do Alice in Chains, foi muito legal e tal. Ele falou: o que você vai fazer amanhã? Foi assim. Então vem abrir o meu show amanhã. Exatamente, foi isso. E aí, claro, você pensou muito no convite. Eu falei, cara, eu me emocionei, eu lembro que eu falei em espanhol alguma coisa. Nada a ver. Mas foi e foi muito legal, né? Porque eu falei, putz, abriu o show. E abriu o show. Aquela emoção de você chegar, cara, é que esses caras estão acostumados, mas você chegar para 70 mil pessoas, você olhar e falar, boa noite! Aquela coisa do Morumbi, aquelas pulseirinhas todas, aquela coisa. É maluco, é um negócio maluco, assim. E você levou o Antenor lá, não? Foi o Plínio. O Antenor possivelmente estava dormindo, como agora. Estava dormindo, como agora. E o Plínio só foi porque eu tinha levado o Plínio no do Alice in Chains. Para poder você fazer a mesma história. O Plínio tá sempre comigo, vamos nessa. Dá pra gente conversar um pouco com o Antenor ou ele segue dormindo, não? Claro que dá. Mas o desafio que eu queria falar também, no mercado brasileiro, foi convencer as empresas, que eu falei do corporativo. Do corporativo, que é o carro-chefe. De que não era, porque as primeiras vezes que a gente foi falar, eu lembro. Nossa, acordou? Onde eu tô? Rodrigo! Como vai ser o Tenor? Bem? Tava tirando só um cochilo aí? A gente estudou junto. Entendi. Ele tem minha idade, que ele tingiu. Não vou nem falar nada sobre idade. Mas volta lá, Wallace. Senão ele vai começar a tirar sal da minha cara. Claro. Cara, quando eu fui falar com as primeiras empresas, a gente pode fazer um evento corporativo com boneco, pode ser num treinamento, você sabe bem disso. Ele fazer, eu sou vendedor, você é o cara que entra. Tá. E aí, e fazer nessa pegada, as pessoas não entendiam, né? Você falava com o RH das empresas, eles falavam, não, dia 12 de outubro a gente já tem uma... Falei, não, calma, não é isso. E quando começamos a passar, porque também esse é o preço da inovação, né? Assim, de você falar, pô, calma aí, como que boneco pode ser para adulto e como pode ser... Não, e detalhe, né? Falando bem sério agora, você chegar para o RH e falar, olha, no seu show, na sua convenção de fim de ano vai ter um boneco que vai fazer uma historinha lá. O cara acha uma coisa extremamente infantilizada, como você falou, não sabe que é para adulto, então até ele descobrir esse produto... E não sabe a efetividade, a eficácia que tem, o lúdico, né? Porque... Olha que legal. Vamos falar só desse ano, assim, Rodrigão. Abriu o show do Coldplay, que é uma coisa inimaginável com um boneco. Aí, o do Alice in Chains foi no outro ano, mas, por exemplo, aí fiz o show nos Estados Unidos, que foi maravilhoso, foi uma experiência muito legal. Tinha 900 pessoas no teatro, foi incrível. In English, né, Antenor? Do you speak English? Yes. Olha, where are you from? Yes. Só fica aí, né? E aí a oportunidade de ter feito esse show nos Estados Unidos, aí agora, o mês passado, fiz um show na Embaixada do Brasil em Tóquio, que é uma coisa inimaginável. Você ficou bastante tempo lá no Japão, né? Foram 11 dias, 10 shows. Que bacana. Muito legal. E para os japoneses, né? Você sabe dessa história, né?
Foi em japonês o primeiro show. E como é que você conseguiu fazer em japonês? Estudando faz 4 anos, né? Essa coisa do se preparar mesmo. Para quem não sabe, além de português, mais ou menos, mas além de português, inglês, espanhol, japonês, Agora tô aprendendo talvez indo japonês. pro russo, talvez. Não, ele só bebe. É vodka. Ou seja, você rodou o mundo aí com os bonecos e hoje você tem um negócio, né? É um negócio, ele não é ainda lucrativo como o do Jeff Dana. Imagino que não chegou nos 100 milhões ainda. Não, ainda não, tá. Eu falo, se for 1% já tá bom. Mas o que a gente percebe é uma nova forma de encarar esse tipo de entretenimento dentro das empresas, mesmo porque hoje em dia, num mundo cada vez mais, obviamente, globalizado, as pessoas veem que tem o Jeff lá, que tem a menina, a Darcy, que canta, tem o Terry, tem vários ventrílocos fazendo muito sucesso lá fora, e que aí falam, opa, calma aí, tem aqui no Brasil também, né? E aí existe essa possibilidade de você fazer e inovar e mostrar uma coisa diferente na empresa mesmo. Então, ao aproveitar esse gancho, como é que você faria... Olha, eu te colocando numa enrascada aqui. Como é que você faria... vocês dois, né? Como é que você faria um pedacinho de um show? Faz um pedacinho do seu show com o Antenor, para quem de repente está em casa e fala assim, deixa eu ver como é que esse show corporativo, o que o Arley faz, que piada ele conta, como é que é essa narrativa, o que você pode improvisar aqui pra gente? É legal porque aqui a gente... Eu tô aqui no Varejista, adoro esse programa. Que bom que você gosta do Varejista, fico feliz. E esse eu não durmo, tá vendo? Eu assisto. Pelo menos para assistir o programa você não dá. Apesar que você tava dormindo aqui, né, Antenor? É o ar-condicionado gostosinho. O ar-condicionado faz você ficar mais sossegado. Opa. Tá tudo bem, Santana? Sim, O senhor tá se cuidando? sim, fui ao médico ontem. Foi ao médico ontem, o que ele disse? R$200 a consulta. Não, o que o senhor tinha? R$100. Qual que era o problema, Santana? Ué, faltava R$100. Mas o senhor tá se cuidando, né, Santana? O senhor tem plano de saúde? Eu tenho. Qual é? Não ficar doente. O que é interessante... O principal plano da saúde dele é não ficar doente. Com essa idade, não sei se vai dar, né? É interessante que é qualquer assunto que a gente pode falar com ele. Isso é legal, porque assim, o que a gente tem feito é muito pautas relacionadas, obviamente, ao assunto da empresa. Então, por exemplo, a gente faz numa fábrica de chocolate. E aí eles querem falar de vendas. E aí o Antenor faz o papel do mais experiente, aí o Plínio faz do inexperiente, e a gente vai brincando com isso. Você desenvolve um produto, vamos chamar assim, um show customizado para a empresa de acordo com o segmento que ela atua. E chama mais atenção, né? Porque, assim, com todo respeito a todas as formas de entretenimento que as pessoas... Ou aquele treinamento, você sabe, às vezes muito chato, que o cara, né, fica aquela coisa, olha, não faça isso, faça aquilo. Se você faz isso com um boneco... E aí é interessante dizer, é óbvio que também isso funciona muito com crianças, porque no Japão agora, eu visitei também as escolas brasileiras no Japão. Aliás, foi esse o principal convite, por isso que eu fui para lá. O show da embaixada foi uma coisa muito legal que eles convidaram. Acabei fazendo shows lá também para os empresários brasileiros no Japão e para os japoneses, a convite da embaixada. Então teve Mas o que eu estou querendo dizer eu falei com as crianças japonesas, brasileiras no Japão, que não falam japonês. Elas vivem em gueto. Elas vivem numa comunidade, então lá é a liberdade ao contrário. Mais liberdade, é o multiverso da liberdade, porque você vê, tem a padaria, tudo escrito em português, tem a farmácia, tem o açougue, tudo, o supermercado, tudo com Guaraná Antártica, com todas as coisas do Brasil. E aí as pessoas vivem naquele mundo e continuam o ciclo do chão de fábrica, que é onde os brasileiros estão. Então, não existe a inserção das crianças e dos adolescentes brasileiros no mercado, que eu digo, na cultura japonesa. Na cultura japonesa, eles ficam um pouco estancados, assim, né? Ficam ali, né, ilhados, e aí eles não conseguem sair desse lance do chão de fábrica que os pais fazem. E esse ciclo está se perpetuando, e a ideia de eu ter feito essa viagem foi a convite do Sabja, que é uma empresa que cuida dos brasileiros lá. Então é muito legal. Eu nem sabia, porque as escolas lá no Japão, brasileiras, são reconhecidas pelo MEC. E aí, então, eles não precisam estudar japonês. Não é obrigatório que eles estudem japonês. E eles não têm interesse. Então, tem criança que nasceu no Japão e não fala nada de japonês. Mas coisa básica, que eu falava assim, enquanto era, vamos falar, Sandra? Arigatou gozaimasu.
E aí, você sabe o que ele falou? Não, o que ele falou? Aí um falava, o outro falava, mas assim... em Coisa geral, mais básica mesmo assim não saía. não saiu. Caramba. Então a importância do show com bonecos, porque foi, acho que a gente conseguiu começar um projeto ali. E você sabe o que eu queria te perguntar? Porque assim, quando a gente pensa hoje na sociedade como ela tá, com todos os problemas que a gente diz de saúde mental, saúde emocional, o humor, a leveza, ele ajuda muito, por exemplo, nessas convenções, ele ajuda muito quando você pega esse contexto do Japão que você acabou citando. Como é que você enxerga hoje o humor? E eu conheço o seu humor, ele é um humor muito objetivo e muito simples. Como é que você enxerga hoje o humor dentro dessa realidade da sociedade que a gente vive, em especial porque teve uma vez que eu trouxe aqui um profissional de saúde dizendo que a saúde emocional dos colaboradores hoje é um dos pontos que mais preocupam as empresas. Então, como é que o humor pode ser, na sua concepção, claro, um pouco de cura nesse sentido para essas pessoas? Porque o humor é sempre agudo, né? Porque ele sempre toca num ponto que às vezes as pessoas incomodaria se não fosse através de piada ou do humor, né? Eu acho que é uma forma de cura, né? É uma forma de... Não deixa de ser uma forma de cura. Eu acredito muito nisso, né? Para mim, a minha religião é o humor. Eu acredito nela. Mas também, por um outro lado, Rodrigão, eu acho que a gente tem que se adaptar à nova realidade do que o humor é, né? Eu acho que se eu estou dentro de uma empresa e o ambiente exige, né, demanda um certo cuidado com algumas coisas, a gente tem que ter esse cuidado. Essa é a minha opinião. Acho que a gente tem que se adaptar ao lugar em que nós estamos. Por isso que é sempre legal o briefing, conversar com o cliente, que tipo de humor vocês querem. Eu prefiro ser um humor mais bobo, né, que você sabe que eu gosto. Conhece bem. Do que um humor mais agressivo, né? Essa é a questão. Não quero dizer também que nunca uma piada possa ser um pouquinho mais agressiva ou não, mas eu sempre busco mais esse caminho do que outros, né? Então, e aí quando a gente começou a fazer isso, começou a rolar mais corporativo, resorts também, que a gente faz bastante. Então, e a gente queria, eu sei que é um pouco pretensioso, a gente queria fazer um show que agradasse adultos e crianças. Então, por exemplo, dá um exemplo besta, até de, às vezes, no teatro à noite. Anteriormente conheceu sua esposa, Rua Augusta. ou seja, o adulto tem uma noção do que eu estou falando, né? Conhece melhor essa rua e tal, e a criança é uma rua. Então, você consegue caminhar por coisas mais delicadas. A piada faz sentido sem ser agressivo e ao mesmo tempo com os adultos entendendo e sabendo que é para eles e as crianças achando que também é para elas. Exatamente. Essa é a sacada. É difícil, não é uma coisa fácil, a gente trabalha muito nos textos para isso, mas a gente tem conseguido aí atingir pelo menos uma porcentagem do que a gente quer dentro disso. Então agora eu queria pedir para você, nesses 2, 3 minutinhos que a gente tem de programa, que você levasse um pouco alegria para as pessoas aqui no Varejista, nesse final. Você conversa direto ali com o público, 2, 3 minutinhos de antenor pra gente. Oi, gente. Olha, primeiro é um prazer estar aqui no Varejista. Eu achei que era mosca, não é mosca. Varejeira. Nossa, essa foi péssima. Você que pensou nessa agora? Rodrigo, eu tô muito feliz de estar aqui, cara. Você sabia que eu era mágico? Você era mágico? Uhum. E o que você fazia? Exatamente, que mágica você fazia? Eu dei aula pro Cotterfield, pro Maurício Dollins, para quem nós? Não sei se tá... Eu sou mágico. Ele é um mágico aposentado, ele faz umas mágicas muito boas. Ele faz mágica, ele deu aula para esses caras? Você consegue dar um exemplo de alguma mágica que ele faz? Quer ver, a primeira é levitação. Levitação? Vamos lá, vamos ver. Tem que se concentrar. Tá. Como é que tá difícil? Vai, seu tenor. A gente não tem tanto tempo assim. Olha que beleza! Você já tá levantando. Gente, como é que ele conseguiu fazer isso? É uma mágica muito boa. E você faz mágica também de adivinhar as coisas? Ele adivinha uma que é sensacional, quer ver? Qual que é? Vamos lá. Olha meus olhos. Eu vou tampar os olhos dele. Tá. E Ou aí seja, ele não tá enxergando Ele nada. não tá vendo nada. Tá. Amigão, você vai mostrar um número com a mão, Tá. e ele vai descobrir o número. Mentira. É impressionante. Vamos fazer. Eu vou pedir pra todo mundo ficar muito esperto. Ele tá de olho fechado mesmo? Ó, eu tô tampando mesmo. Tá enxergando alguma coisa, Antenor? Nada. Tá bom, vou mostrar pra essa câmera o número, só pra essa câmera. Aí vamos ver se ele enxerga, ó.
Gente, não é possível. Vamos ver se ele vai adivinhar, ele não Calma enxergou. aí. Deixa ele concentrar. Não, Tenor, vai. Já dormiu de novo? Calma aí. Ô, Rodrigo, deixa eu entrar na mente dele. Aqui não. 3! Nossa, meu de pau. Como é que... Gente, é impressionante. É uma mágica que você percebe que assim, ninguém faria isso. Não faz. Não, Porque não enxergou. E não foi só um chute, ele realmente sentiu o número aí, né? E falou, e você viu que ele não erra. Ele não erra. Não é Teve uma impressionante. vez que ele errou. Teve uma... Não dá. Você não conseguiu enxergar o número da pessoa. As crianças começaram a andar pra lá. E aí passou a pessoa fazendo o número e você não enxergou. Wally, seu Antenor, muito obrigado. Esses 30 minutos passaram assim, Nossa, já? voando, 30 minutos. Obrigado pela sua presença. Eu quero saber o seguinte, Wally, você pode voltar pra gente fazer mais um programa chamando Plínio e outras pessoas, principalmente agora no fim do ano. Bora. Eu acho que a gente tem que fazer um programa diferente aí pra alegrar o fim do ano das pessoas. É um prazer. E além do negócio, que é o que a gente conversa agora, é uma coisa muito bacana que a gente falou aqui, essa questão do humor. O humor simples, humor objetivo, humor que cura, humor que vai fazer a saúde emocional e mental de todo mundo melhorar. Então, assim, parabéns pelo seu trabalho, obrigado por trazer o Antenor aqui, obrigado por trazer um pouquinho de humor pro varejista e já espero que você volte muito em breve, quem sabe mais breve ainda pra gente fazer alguma questão nesse sentido. Seu Antenor, toca aí, cara. Eu que agradeço, cara. Obrigado. Muito obrigado, seu Antenor. Você é mais bonito pessoalmente. Depois a gente conversa, hein, seu Antenor. Valeu, gente. Obrigado. Valeu. Gente, esse foi o Varejista, eu sou o Rodrigo Maia, CEO da Go Now One, Wally Santana, seu Antenor, e espero que vocês tenham gostado. A gente volta no próximo programa. Um grande abraço a todos, BMC News, informação que gera valor. Até mais.